Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra que a gente faz aqui virtualmente às segundas-feiras nos canais virtuais da Seara de Jesus. Antes de iniciarmos com o tema de hoje, vou pedir a todos que se concentrem de alguma forma, que levem seu pensamento a Deus, a Jesus também, ao nosso Mestre, para que possamos nos conectar com a espiritualidade maior, com todos os nossos irmãos, familiares e amigos, estejam eles encarnados ou não. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a gente continua com as reflexões trazidas do livro Busca e Acharás, ditadas pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz e recebidas pelo ainda saudoso, mestre Chico Xavier. Hoje com o título Sugestões de Paz. Sem delongas, a gente começa já com o primeiro parágrafo, falando já das reflexões dos ensinamentos desses espíritos. Então, Emmanuel, que traz a lição de hoje, ele fala assim: aceita na Terra a existência que a divina sabedoria te confiou, mantendo-te na atitude do cultivador que se consagra sinceramente ao trato do solo que lhe cabe lavrar. E ele começa assim, lembrando que a sugestão do tema, do título da lição de hoje, é para a gente tentar se manter em paz nas diversas fases e tormentos, situações que a vida nos traz. A primeira, já que no primeiro título, a primeira mensagem do texto, é para a gente aceitar a vida que a gente tem, a vida que a gente recebeu, da forma que a gente vê ela, encara da família, do trabalho, de tudo que a gente tem hoje, da maneira como a gente recebeu a existência, ser grato pela vida de um modo geral. Então, assim como ele colocou no exemplo, como aquele que cultiva o solo do jeito que ele tem, o solo que tem para tratar. Então, fazer da terra fértil todo o solo que recebe. E Emmanuel continua na lição. Quando e quanto se te faça possível, auxilia aos companheiros de experiência sem absorver-lhes as responsabilidades. Porque às vezes tem gente familiar, amigos, pessoas de trabalho, que às vezes quer fazer tudo, porque cabe às vezes até a responsabilidade de outras pessoas. Um exemplo disso às vezes são avós, tios, que acabam cuidando de forma até excessiva dos filhos de outras pessoas, para que elas possam estudar, trabalhar, cuidar da vida, e acabam muitas vezes suprimindo a própria existência, deixando de viver os próprios sonhos, para que outras pessoas vivam os sonhos delas, e as pessoas acabam deixando de lado as suas próprias responsabilidades. O filho é de quem? A vida é de quem? Não que a gente não deva ajudá-las, aquela coisa, vamos auxiliar para que a pessoa possa crescer na vida, mas é uma coisa a gente ajudar, outra coisa é tomar para si a responsabilidade, ou às vezes tem gente que faz isso até para que a pessoa possa ir para uma festa, curtir uma balada, aquela coisa toda, sem exageros. Tem que ter um equilíbrio para as coisas, porque senão a pessoa também não tem paz de espírito também. E Emmanuel continua: se alguns daqueles que te compartilham a paisagem se mostrarem desinteressados quanto às obrigações que lhe competem ou se desorganizarem as tarefas que lhes dizem respeito, ajudas no reajuste desejável, sem tisnar-lhes o livre-arbítrio,
mas não te lamentes se não conseguires fazer isso, de vez que todos responderemos pelos nossos próprios encargos. Então aqui Emmanuel lembra que às vezes as pessoas que convivem conosco, eles se mostram desinteressados das mesmas obrigações que a gente, das mesmas tarefas, as coisas que a gente acaba compartilhando. A gente tem que lembrar que a gente não pode tirar das pessoas o livre-arbítrio delas, fazer por elas aquilo que lhes cabe. E às vezes a gente acaba fazendo isso porque fala, eu não vou deixar que a pessoa faça, né? Não vou deixar que ela faça isso com ela mesma, achando que está fazendo bem para aquela pessoa. Mas a gente tem que lembrar que cada um de nós responde pelos próprios atos. A gente tem que lembrar que toda ajuda tem um limite. Vou dar um exemplo. Imagina que alguém da sua família, parte dos seus familiares, por algum motivo, perdeu o emprego, ou está passando por certa necessidade, precisa de ajuda, e você acaba auxiliando com uma cesta básica. E aí você descobre, numa conversa entre amigos, que esse familiar acabou dizendo para uma terceira pessoa que não vai procurar emprego, que não precisa procurar um outro trabalho, até porque de repente está fazendo um trabalho de forma terceirizada e não precisa procurar um emprego melhor ou um trabalho melhor, porque você ajuda com uma cesta básica. Então, assim, mas porque fulano não está me dando uma cesta básica, então na verdade eu não preciso arrumar um emprego melhor. Não estou passando tanta necessidade assim. E aí você acaba percebendo que talvez a sua cesta básica está impedindo que a pessoa busque algo melhor, que ela cresça, que ela faça ajuda. É que nem aquela história do mestre que acaba empurrando a vaca leiteira para o brejo daquela família muito humilde que vivia do leite daquela vaquinha. Era uma vida miserável. Então, não sei se vocês lembram dessa história, né? Um mestre e seu discípulo passou por uma fazenda muito, mas muito modesta. E descobriu que aquela família vivia do leite, ela dependia do leite daquela vaquinha muito magrinha e vivia de vender o leite daquela vaca. Ao sair daquela fazenda, o mestre pediu para o seu discípulo, empurre aquela vaca para o brejo. O discípulo ficou chocado, mas mestre é o único ser naquela família. E insistiu para o discípulo, empurre aquela vaca para o brejo. E assim o discípulo fez, chocado com aquela ação, mas fez. Um ano depois voltaram para aquela fazenda e perceberam que a fazenda tinha prosperado. E imaginaram que aquela família precisou vender a fazenda e ir embora daquele lugar, mas ficaram surpresos de ver a mesma família que tinha prosperado. E eles perguntaram, entraram de novo e quis saber o que tinha acontecido. E ficaram sabendo que o próprio fazendeiro lá contou, falou, olha, depois que vocês saíram, alguma coisa aconteceu com a nossa vaca, ela acabou caiu no brejo. Claro que eles não ficaram sabendo que foram eles que derrubaram a vaca no brejo, mas a nossa vaquinha caiu no brejo e a gente teve que então mudar, fazer alguma coisa. O filho acabou indo para a cidade, a gente acabou plantando alguma coisa aqui para poder comer, aí fulano teve que, aí plantando alguma coisa, o vizinho também quis saber, aí plantou outras coisas, a gente acabou pensando em outras coisas para a gente poder sobreviver e acabou descobrindo que a fazenda aqui podia produzir outras coisas e acabamos crescendo. Então a gente percebe que às vezes a dificuldade ela faz a gente se movimentar e prosperar. Então é preciso entender que às vezes a dificuldade ela existe na nossa vida para fazer a gente crescer. Então, continuando aqui. Ama aos familiares e aos entes queridos sem vinculá-los a qualquer exigência.
Então, aquela coisa, eu amo, mas a pessoa não me ama, eu também não vou ficar me doando, sem exigência. E sejamos agradecidos aos que nos estendam compreensão e bondade. Então, porque às vezes a gente só às vezes a pessoa ela exige o amor, às vezes quer muita atenção daqueles que parece que não gostam muito e precisam se dedicar mais àquela parte da família que não gosta muito da gente. Não, lembrar, né, que a gente precisa se dedicar à família como um todo, mas por que não ser mais grato àqueles que nos dão mais atenção, ou aqueles que nos compreendem e que nos tratam com certa bondade? A reciprocidade e empatia com os familiares também é muito importante. Não aspires a retirar apressadamente os outros, a retificar, desculpa. Não aspires a retificar, quer dizer, corrigir apressadamente os outros, quando os consideres errados, segundo os teus pontos de vista, porque também nós, quando em erro, nem sempre admitimos corrigendas imediatas. Então, lembrando que muitas vezes a gente também se melindra. Quando a gente erra, será que a gente gosta que as pessoas nos corrijam de imediato? Então, e quando a gente percebe o erro, será que a gente de imediato percebe esse erro? Às vezes a gente precisa refletir, perceber, essa coisa de refletir sobre o que a gente disse, fez e falar, eu acho que eu errei ontem, quando eu falei aquilo, eu acho que eu errei na forma, errei na fala, errei no verbo. E às vezes a gente demora para perceber esse erro. Então, corrigir às vezes de imediato, refletir, será que foi dessa forma mesmo que a pessoa quis se expressar? Será que aquela entonação, será que não sou eu que estou percebendo ou entendendo daquela forma? Porque às vezes a forma com que a gente ouve é muitas vezes o nosso estado de espírito naquele momento que ouve daquela maneira, que entende daquele jeito, com aquela agressividade que a gente pode achar que está sendo dito. E não é a intenção da pessoa. Não é daquela forma que ela está querendo se expressar. Então, tomar cuidado muitas vezes com a reprimenda. Isso tudo, lembra? Essas passagens todas que a gente está lendo é para que a gente tenha paz. Paz de espírito, paz no coração. Para que a gente tenha dias de paz. Uma vida inteira de paz. Continuando com Emmanuel. Quando ofensas te espancarem o coração, esquece todo o mal, recordando quantas vezes teremos ferido impensadamente aos outros, e não conserves mágoas que te envenenariam a vida. Aquela coisa de não guardar rancor, esquece. Quantas vezes tem gente que fala da boca para fora, ou porque se ofendeu, ou porque às vezes a cor da roupa que você está usando, a pessoa... Tem gente que tem inveja, tem muita gente que o orgulho ainda, a vaidade, é uma coisa que ainda é muito viva no ser humano hoje em dia. Ainda é muito presente em todos nós. Então, às vezes a pessoa não vai com a nossa cara, não gostou da gente, uma coisa que a gente disse, uma coisa que a gente fez. Às vezes pelo simples fato da sua existência. A pessoa vai te falar alguma coisa e tem o prazer de te ofender. Se seu cabelo cresceu, é porque seu cabelo cresceu. Ela vai falar alguma coisa, vai te ofender de alguma forma. Você cortou o cabelo, é porque você cortou o cabelo. Ela vai te ofender de alguma forma. Então, não importa. Então, tente esquecer, não ficar remoendo. E sempre que a lembrança daquela palavra, daquela ofensa vier, respira fundo e tenta sempre pensar em outra coisa, esquecer aquilo, vai ler alguma coisa que te agrade, vai ouvir uma música que te faça bem,
vai ver um filme, uma cena. Hoje em dia é fácil procurar no YouTube, shorts, né? São vídeos curtos de humor, para que você possa rir e mudar esse padrão vibratório de coisas que te feriram. Então, mudar isso, para você não ficar guardando essa mágoa que envenena muito o coração e tira a nossa paz. Continuando com as lições de Emmanuel, não imponhas o teu ideal de felicidade àqueles que estimas. De vez que a felicidade das criaturas varia sempre conforme o degrau evolutivo em que se encontram. Até porque o que faz uma pessoa feliz pode não ser a felicidade de outra pessoa. Tem gente que encontra a felicidade na compra de um veículo. E tem gente que encontra a felicidade viajando, conhecendo um outro lugar. Tem gente que encontra a felicidade numa refeição. Tem gente que encontra a felicidade num animal. Então, tudo é muito relativo. Felicidade é uma coisa extremamente relativa e eu não posso dizer que o que me faz feliz é a única forma de ser feliz. E isso a gente sabe que a maior verdade do mundo é essa, né? O que é feliz para mim é só meu, só a minha felicidade. Não dá pra gente dizer, o que é felicidade? Cada pessoa vai dizer uma coisa e também num momento diferente da vida. Para cada um de nós, felicidade hoje é uma coisa, amanhã vai ser outra e depois outra. E a partir do momento em que eu conquistar aquela felicidade, eu vou querer uma outra coisa, um outro estado, um outro momento, muda dependendo do meu estado de espírito. Então é bem relativo. Então eu não posso impor isso, porque ela vai mudar também. Continuando, diante de opiniões alheias, respeita no próximo o direito de emiti-las, as opiniões, né? Conquanto nem sempre te sintas no dever de adotá-las, reconhecendo que os pensamentos de nossos vizinhos podem ser diferentes dos nossos. Isso hoje é tão importante para a gente ter paz. Opiniões alheias, cada um vai ter a sua. Mas opiniões são opiniões. Elas não são verdades. Cada um vai ter a sua opinião baseada, muitas vezes, em curiosidades, algumas em fatos. Opinião é uma coisa que a gente não pode dizer que é uma verdade, porque eu não sei de onde a pessoa tirou aquela opinião. Eu até comentei outro dia, hoje em dia a gente tem muitas pessoas que são doutores de YouTube, doutores de internet. Será que as pessoas hoje que discutem política, né, infelizmente com uma veemência, com um fanatismo doente, será que elas realmente leram, elas entendem, elas estudaram política? Ou elas simplesmente criaram uma certa idolatria por esse ou por aquele, ou por essa ou por aquela ideologia? Porque para eu ter uma opinião sobre um fato, sobre alguém, é importante a gente ter lido, estudado sobre alguma coisa. Até para eu ter uma discussão saudável sobre o assunto. E não simplesmente ficar levando ideias nocivas. Isso tira a paz de muita gente. Então, e não ficar discutindo sobre isso, né? Aquela coisa de ficar batendo boca sobre o que o vizinho acha, sobre o que o meu familiar acha. É uma opinião. Opinião a gente tem e eles assim, é o direito, cada um tem o direito de ter a sua, mas discutir, bater a boca, você tem a sua, eu tenho a minha, ótimo. Respeitar a opinião do próximo é importante. Querer impor a opinião ao próximo, aí a gente já está passando de um certo limite, né? Em matéria de fé, procura acatar o modo pelo qual esse ou aquele irmão se coloca à busca de Deus,
Porque se para cada cidade terrestre dispomos de trilhas numerosas, imagina quantas vias de acesso existirão para o acesso aos lugares divinos. Então, se a gente discutir, ter opinião sobre fatos, sobre política, sobre qualquer tipo de assunto, imagina então a questões religiosas. Então, se em matéria de fé, a gente pode ter, hoje em dia a gente pode passar em qualquer bairro, qualquer caminho que você vá de um ponto a outro, a gente sabe que existem muitas igrejas com vários nomes. Então, se para buscar Deus, a gente sabe que existem vários caminhos hoje pela Terra, pelas inúmeras religiões que existem, então a gente sabe que não dá para ficar discutindo esse tipo de assunto, para querer impor, né, debater esse tipo de coisa, de situação, porque a gente vai realmente perder a paz em relação a isso. Administra com equilíbrio e abnegação os bens materiais e espirituais que a eterna bondade te situou nas mãos. Entretanto, não ouvides que a tua permanência na terra guarda por objetivo essencial, acima de tudo, ensinar-te a ser um espírito sublimado para a verdadeira vida, além da morte, e que um dia partirás do mundo carregando contigo unicamente os valores que houverdes entesourado dentro de ti. Qual o nosso propósito de vida na Terra? É crescer, evoluir, ganhar riquezas espirituais. Esse é o grande propósito de cada um de nós. Quando puderes, como puderes e onde puderes, guardando a consciência tranquila, trabalha servindo sempre. Quando as pessoas perguntam muitas vezes, por que você continua? O que você está fazendo aí? Lembra sempre, qual que é o seu propósito? Consciência tranquila. Sobre o que você faz, servir sempre. Servir a quem? Servir a Deus. Servir a Jesus, ao propósito maior. Servir ao próximo. Lembra, qual que é o ensinamento de Jesus? Ama ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Lembra sempre disso. Assim, agindo, ainda que não percebas desde agora, estarás imperturbavelmente nos domínios da paz. Então, esses ensinamentos de Emmanuel nos colocam sempre em paz, com a nossa consciência, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. E em paz, nesse momento, para que todos nós possamos nos sentir abraçados por Jesus, nessa noite, nessa tarde, no dia em que você precisar mais, lembra, coloca a sua consciência tranquila, de que você faz, que fará sempre o melhor para servir sempre e permanecer em paz. Uma boa noite a todos e fiquem em paz.